nós estamos falando sobre assuntos espirituais, gente. Então, mistérios podem acontecer e muitas vezes o inexplicável materialmente pode acontecer, mas tudo é explicado dentro de uma questão energética e espiritual, né? Exatamente. Como o Ricardo bem sabe, né? E retomando aí esse assunto, quando a gente tem um processo de reencarnação, principalmente no nosso país que é muito vasto, também tem muitas influências, né, nativas, né? Isso também a gente tem que colocar em pauta, as influências dos povos originários. Mas aqui também a gente recebe influência dos povos originários da África, do Oriente, né? Então tem, o pessoal fala, Estados Unidos também tem uma mescla, mas é diferente a pegada energética lá do que Sim. aqui. Aqui tem um rito, né? Nós temos a Umbanda, como você bem mencionou, que é uma ritualística que ela está englobando esses conhecimentos xamânicos milenares, né? E eu acredito hoje que o Brasil ele tenha um papel tal qual a Índia já teve, tal qual o Egito já teve, tal qual, de repente, parte da Europa já teve em relação à espiritualidade, digo, esotérica, espiritualista, iniciática, né? Exato. Aqui tudo funciona. Aqui, embora a gente tenha atualmente preconceitos dos mais diversos, por um outro lado a gente ganha abertura para pessoas que estão interessadas, e tem muitas pessoas Sim. interessadas. Então, temos um Estado laico, que às vezes não funciona para algumas pessoas, na cabeça de algumas pessoas, mas pelo menos a gente pode falar sobre esse assunto de forma respeitosa e conectar Sem pessoas, né? violência, é. Sim, maravilhoso, excelente observação isso daí. Temos essa abertura. Podemos estudar de tudo um pouco, sem preconceito, sem um querer matar o outro. Há algumas violências, queimam algumas igrejas aí, templos de Umbanda, inadvertidamente, o pessoalzinho mais exaltado aí, Quebra a mas imagem. quebra imagens, porque acha que só eles têm razão, tal, né? Lembrando que o cristianismo, ele representa de 30% a 35% da população mundial. Isso quer dizer que aproximadamente 6 a 7 pessoas no mundo não são cristãs, somando todas as religiões. Acho que é o Tá? islamismo que está em alta ainda, tem mais gente, né? Isoladamente, o cristianismo tem mais, mas depois, se somar o segundo, o terceiro e o quarto, e o quinto, tudo vai dar 65%, mais ou menos, tá? Então temos que respeitar. Quer dizer que 1 a cada 3 é cristão e 2 não são. No mundo inteiro. Lógico que aqui no Brasil também, estava falando isso outro dia à noite. Os assuntos se repetem, são verdadeiros, né, e importantes. Por que que no Brasil somos cristãos? A maioria da população do Brasil é cristão. Por quê? Qual que é a explicação para isso? A colonização. Muito bem. Se nós fôssemos colonizados por japoneses, seríamos cristãos? Por budistas? Por hinduístas? Por pessoal do Oriente Médio, nós seríamos cristãos? Claro que não. Nós estamos repetindo o que os primeiros povos vieram para cá. E aí dizimaram os outros que tinham a cultura, né? Os indígenas, tanto quanto os americanos fizeram com os índios americanos lá. Dizimamos os outros, eles não podem pensar igual nós. Na América Central todinha, Inca, Azteca, América Latina, todos esses daí, as religiões foram suprimidas, né? Pela violência, pela tecnologia, não deixaram eles se expressar. Mas, de um modo geral, em toda parte do planeta, prevalece a religião daquele que conquista. E tá um looping, né, de situações que se repetem, né? Porque, Sim. vamos dizer, hoje a gente tem aí outros tipos de problema que não sejam guerras constantes, pelo menos assim, no Brasil, né? Nós não temos guerras constantes no Brasil, mas nós temos guerras piores, que são conteúdos ruins, que são conteúdos hipnóticos, que são, às vezes, muitas vezes, falta de valores, falta de ligação à espiritualidade, né? Artimanhas diferenciadas que também prejudicam, frequências das mais diversas, né? E a gente tem guerras em outros lugares do mundo que estão em exercício, estão ocasionando problemas, ou seja, as pessoas provavelmente reencarnaram em certas nações com o objetivo de também resgatar algo anterior, e estão recriando um cenário antigo também nessas regiões, né? Um cenário que muitas vezes não tem uma pausa, né? Determinadas regiões ali do Oriente Médio não tem uma lacuna de tranquilidade.
E se estende também para a Europa, né? Que a Europa está sempre envolvida com alguma coisa, né? Vamos dizer agora Portugal, né? Você vai para Portugal, vai para a Inglaterra, né? Portugal deu uma cessada, né? Mas a Inglaterra sempre está envolvida com alguma coisa, né? A França sempre está envolvida com alguma coisa. Agora Portugal, Espanha já deram uma, vamos dizer, uma neutralizada nesse sentido, né? A Itália já também se envolveu bastante, agora também parece estar no meio do bolo, né? E a espiritualidade também não age só aqui. Nós temos uma espiritualidade concentrada aqui, mas tudo bem. Esses países não estão desamparados, mas seria o trabalho espiritual bem mais tranquilo no Brasil, que nós temos espíritos variados e egrégoras variadas, do que de repente num lugar concentrado, com uma cultura única? Com certeza absoluta. Eu até ia comentar isso, acabei passando direto. O fato de nós sermos mais tolerantes aqui no Brasil facilita muito, né? Tem aquela frase, pátria do evangelho, coração do mundo, né? Brasil. Há uma previsão de que no Brasil, e essa previsão eu creio que está acontecendo, pelo que eu vejo, de ter muito conhecimento espiritual, muito abrangente, e engatando nessa pergunta da guerra. Por conta da guerra, a Primeira Guerra Mundial na Europa, de 1914 a 1918, digamos assim, o espiritismo lá deu uma estabilizada. Surgiu em 1857 o Livro dos Espíritos, começou a divulgar, entrou a guerra, bagunçou tudo, para tudo, né? Veio para o Brasil, não tivemos guerra aqui, então aqui germinou demais. Lá é como se fosse um campo que jogaram cimento e o nosso aqui estava adubado. Floresceu muito mais o espiritismo aqui e voltado para o cristianismo, né? E eu conheço algumas pessoas, eu até vou para a França, né, converso com um grupo lá, e tem umas alunas da França que elas falaram para mim uma coisa que eu fiquei assim meio surpreso, que mais de uma pessoa me falou isso, que o conhecimento espírita da França é um pouco diferente do conhecimento espírita aqui do Brasil, que ela era médium, incorporava aqui no Brasil, e ela foi lá para a França. Quando ela falou que incorporava lá no centro, o pessoal meio que bloqueou ela, falou: não é assim tão fácil não, para incorporar. Eu falei: como não? Eu venho do Brasil, meu filho. Cada esquina tem um centro espírita e um bandista. Lá, falou bom dia, já está incorporando. E não, tem alguns procedimentos, não é assim, uma coisa mais mecânica, mais formal. Não é igual o nosso aqui, o espiritismo e as incorporações lá. Eles têm tem que... Iniciação, tal. Muito, eu vou aprofundar mais na hora que eu estiver lá, né? É diferente daqui. Mas então, foi uma sorte nossa ter vindo isso para o Brasil e não ter tido guerras aqui. Então, a guerra influenciou favoravelmente para nós aqui, o fato de não termos guerra, né? Bloqueou isso lá, desenvolveu mais aqui. Casa Filhos do Todo conta com uma taróloga, para quem quiser conhecer, para quem quiser fazer consultas com tarô. Nós temos a nossa equipe agora, a Michele Molina, que está realizando sessões de tarô. E para que você possa entrar em contato, aqui na descrição nós temos também um link de agendamento. Você vai cair direto com a equipe Filhos do Todo para agendamento de sessão de tarô. Então, agendamentos aqui na descrição, no recado que está aqui, Tarô Casa Filhos do Todo com Michele Molina. Certíssimo? Você será muito bem atendido ou atendida. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal. E se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. E também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Farrell Molina falando, um grande abraço.